a impressão olhando para essa feição dele, obviamente que dá um medo muito grande, é uma sensação de imponência, porém quando esse ser se comunica, ele demonstra, ele tem uma voz assim, bem rouca e bem grave, e só que ele é muito educado, ele não é de falar, até porque eu não tenho uma clareaudiência boa, mas esse ser tem uma educação e já falou que veio para me auxiliar. E eu acredito que por meio de alguns estudos, algumas pesquisas, deva ter afinidade, compatibilidade de questão de raça, porque eu já tive desdobramentos e aparições na minha tela mental de ser com as características de espinhos, escamas e olho réptil no rosto, e ter um corpo ereto, e ser grande e usar geralmente farda militar, uma coisa bem diferente das fardas aqui, uma coisa bem diferente, e talvez pudesse ser eu na forma cósmica original. E eu acredito que talvez seja um pouco diferente, porque o ser que eu tenho como mentor, ele tem chifres. E esse ser militarizado que eu já vi na tela mental só com uma imagem pausada, congelada, ele não tem chifres, ele tem espinhos bem menores no rosto. Ele é um pouquinho diferente. O meu mentor, eu não sei se eu falo agora o nome dele, não sei se eu falei, nem lembro. Ele tem chifres até do lado da cabeça, como se ele tivesse uma aba entre os chifres, lembra até uma nadadeira. E ele evita aparecer pra mim dessa forma. Ele apareceu umas 2 vezes, mas a maioria das vezes quando eu capto imagem ele tá encapuzado, parecendo um humano encapuzado. E nesse desdobramento, que é o tema do vídeo, eu me vi nessa forma, com essas características que eu falei. Na época não vi farda, era uma outra roupa, de outro tipo de roupa. No momento que eu adentrei a esse quadrante do universo, antes de chegar no planeta, você passa por uma outra camada, digamos assim, onde o seu corpo real é destruído. E é uma experiência, assim, uma sensação horrível, porque além da dor, você sente uma agonia, uma opressão muito forte na hora que você começa a adentrar e você não consegue sair. Eu vou fazer uma segunda parte desse desdobramento para contar o que eu vi, o que eu senti, mas me vendo quando eu cheguei com uma nave aqui e eu fui examinar aquele suposto solo como se fosse um planeta, e não era um planeta. Era uma espécie de uma gigantesca camada em volta desse sistema solar, e aquilo lá era, digamos que, a parede, o escudo de um ambiente dominado por essa potestade que é tão inteligente que consegue manipular uma lei cósmica tão grande e antiga, que é o processo de encarnação e, e a permanência em um determinado local para a expiação, a queima de karmas e a evolução. Eu consegui ter flashes da energia deste ser, depois eu falo. Eu vou me preparar para falar nessa parte, porque a questão emocional que eu resgatei nesse desdobramento é muito forte. Dá um medo, na hora deu uma crise existencial muito forte e um pavor do que eu vi. Mas eu não quero ser alarmista. Tem seus prós e os seus contras nesse desdobramento. Falando sobre essa faculdade do desdobramento, no estudo de magia, que depois de alguns vídeos de falar sobre experiências do astral, eu vou entrar num campo mais
de uma conotação mais esotérica e vou falar de magia e minha história nessa busca por outros tipos de ferramenta espirituais para poder compreender o mundo, me compreender e saber o que eu tenho que fazer, o que eu tô fazendo aqui. Mas eu, antes mesmo de fazer práticas de estudo de ocultismo e magia, eu percebia que quando eu fazia meditação, e obviamente as meditações que eu fazia de olho fechado começavam a aparecer às vezes umas luzes um pouco fracas. Eu conseguia ver algumas formas, só que eu não conseguia interpretar. E uma das coisas que apareciam eram corpos que pareciam ser grandes edifícios, estruturas grandes como naves, e também a maior coisa que parecia era rostos. E a maioria desses rostos eram rostos, se comparado ao humano, bem deformados, bem distorcidos. E eu diria até quando eu vi as primeiras vezes, eu ainda tinha uma ideia na religião que eu fui criado, que é a cristã, que é, assim, julgar pela ideia e o modo de ver daquela religião, seriam rostos bem demoníacos, que hoje eu já não vejo dessa forma. E quando eu me concentro até hoje eu sinto mais dificuldade, porém eu consigo ver o rosto, alguns rostos eu geralmente ignoro. Quando parece ser do meu mentor, eu não ignoro. Eu sei que talvez pode acontecer de vir mais informação, alguma coisa. E esses dias, agora não no ano passado, esses dias começou a aparecer o rosto de uma entidade e eu vi que ela tem envolvimento com o meu mentor. É algo bem complicado e delicado para eu falar o intento desta entidade, que vai além de qualquer outro ser citado nas religiões daqui. Um ser extremamente maior, eu diria, eu usaria o termo para as pessoas que pesquisam sobre isso, algo como uma entidade primordial, um tipo primordial, uma consciência muito além do que a gente compreende ou já viu falar aqui nesse mundo. E o rosto dessa entidade já apareceu, o nome dela também. E eu já absorvi algumas coisas de quem é, qual é a dela, digamos assim. E é bem complicado, porém eu acho que ela tem alguma afinidade com, se tem com o meu mentor, vai ter comigo. Não é uma coisa fácil de aparecer para qualquer pessoa, mas ela apareceu. E eu estou ainda em processo de ver, porque não sai acreditando em tudo que aparece. Mas bem, é isso. Eu queria dar essa visão porque a maioria das pessoas e de canais que falam sobre desdobramento geralmente cita como se fosse o processo de saída do corpo, a saída do espírito ou do corpo energético, e também pode ser algo como um autor de manual de magia chama de viagem mental. Ele fala para não confundir com a projeção astral, a saída do corpo. A pessoa está consciente, está naquele ambiente com o seu espírito lá e começa a ver, ouvir e pode até interagir e aplicar, exteriorizar energia em um cenário que ela está vendo ali na mente dela, e ela acaba acessando um outro lugar. Às vezes, obviamente isso é muito difícil, em outro tempo, com outros seres, com outra dimensão. E eu acho que desdobramento também, e essa coisa que eu acabei de falar, faz parte do desdobramento. Então é isso. Amanhã eu faço a segunda parte. Eu vou ver se o vídeo, eu vejo se eu esqueci de alguma coisa, eu falo amanhã. Obrigado.